E a gente continua falando da diabetes aqui no estúdio. Muito bom dia. Bom dia. Dr. Wellington, qual a importância de descobrir a doença ainda de forma cedo e não tardia? Qual também a diferença na hora do tratamento? Perfeito. Essa importância do diagnóstico precoce é principalmente relacionada às complicações vasculares do diabetes. Você sabe que o diabetes é uma doença que aumenta os valores de glicose no sangue, de açúcar, e esse açúcar alto ele leva a complicações vasculares, complicações microvasculares, principalmente em retina, no fundo do olho, nos rins e nos nervos periféricos, e também as complicações macrovasculares relacionadas ao acidente vascular encefálico, derrame, o infarto agudo do miocárdio e amputações e doença arterial periférica. E a gente sabe que quanto maior o tempo de hiperglicemia, maior a chance do desenvolvimento dessas complicações. Então, o diagnóstico precoce permite que a gente coloque esse açúcar para baixo e reduza, assim, as complicações vasculares. Doutora Tatiana, quais as doenças bucais são mais frequentes em quem tem diabetes? Olha, é muito comum no paciente diabético ele apresentar um hálito diferente, né, por conta do conteúdo cetônico, ele começa a produzir um cheiro próximo a um cheiro de maçã passada. E a doença mais frequente na boca do paciente, do diabético, é a periodontite, a doença gengival, né? A inflamação da gengiva, que pode levar à perda do dente precoce por conta dessa doença. A cárie também está presente em alguns casos de paciente em menor frequência. Doutor Wellington, nós falamos nos cuidados diários de quem tem a diabetes. Eu queria que o senhor comentasse 3 situações: atividade física, alimentação e acompanhamento por um profissional médico. Perfeito. A atividade física ela é fundamental para o controle do diabetes. Nós vimos uma colega conversando agora, a Patrícia, falando da importância de você ter o diabetes bem controlado em relação à questão da insulina. A gente sabe que o exercício físico ele promove uma sensibilidade à insulina. Então, os pacientes com diabetes tipo 2, que é a principal causa de diabetes, eles têm resistência a esse hormônio. Cada sessão de exercício deixa você mais sensível à insulina pelas próximas 72 horas. Então, isso facilita o manejo da glicose pelo paciente com diabetes. Em relação à alimentação, o fundamental, os pacientes às vezes têm muito medo em relação à questão do açúcar. Porque o açúcar vai subir no sangue, enfim, vai causar hiperglicemia. Mas a gente sabe também que outras formas de carboidrato, como por exemplo, presente no arroz, na batata, eles também se transformam em açúcar e sobem o açúcar no sangue, e com isso colaborando também para a hiperglicemia. Então, de uma maneira geral, em relação à alimentação, os pacientes com diabetes precisam ter cuidado com a quantidade de carboidrato na refeição, não só com açúcar. E o terceiro ponto eu esqueci. Acompanhamento do profissional Perfeito, a relação médico, do acompanhamento. Nós fazemos o acompanhamento do diabetes com base nos exames de glicemia, de automonitorização da glicemia trazida pelo paciente e de hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada ela nos dá a média do controle glicêmico nos últimos 3 meses. Então, é fundamental que o paciente se programe para fazer acompanhamentos médicos trimestrais. Para que isso? Para que você possa fazer ajustes na terapia e manter esse paciente com diabetes controlado por um maior tempo. Doutora Tatiana, quem tem diabetes pode tomar os mesmos medicamentos para aliviar dores na boca que pessoas que não têm a doença? Sim, os medicamentos, os analgésicos conhecidos, eles podem sim ser tomados por pacientes que não tenham, que têm diabetes. A gente tem que ter cuidado apenas com alguns anti-inflamatórios, né, que podem alterar os níveis glicêmicos, e aí ter contato com o médico é essencial para conduzir o tratamento desse paciente. A gente sabe, tem falado esta semana da diabetes, doutor Wellington, a gente sabe que a importância, na verdade, de acompanhamento de vários profissionais, oftalmologista, endócrino, dentista, né, muita gente envolvida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da diabetes em grávidas. Perfeito. A gente tem basicamente 2 situações do diabetes na gravidez. Existe o chamado diabetes gestacional, que é uma condição que surge durante a gestação, porque a gravidez ela aumenta alguns hormônios no corpo dessa mulher que aumenta a resistência à insulina, principalmente o lactogênio placentário. Então, essa costuma ser uma situação transitória, mas que pode persistir após a gestação. Então, é importante sempre que as mulheres que tenham diabetes gestacional, que elas façam a investigação 4 a 6 semanas depois do parto, para saber se esse diabetes persistiu ou não. E o que é importante delas saberem nessa situação específica é que esse diabetes ele pode aumentar complicações tanto maternas quanto fetais. Em relação às complicações maternas, aumento, por exemplo, da chance de hipertensão durante a gravidez, de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia, são algumas complicações conhecidas. Em relação ao bebê, aumento de hipoglicemia neonatal, de macrosomia, que é o bebê muito grande, então aquelas gestações em que os bebês têm 4 quilos, né, bebês muito grandes, em geral eles vêm de mães com diabetes, isso pode acarretar problemas futuros também. A outra situação era aquela gestante que ela já tem diabetes, que a gente fala do diabetes prévio. Ela sabe que tem diabetes e engravida.
essa gestante ela tem que estar atenta, além desses fatores todos que eu mencionei para o diabetes gestacional, a possibilidade também de evolução das complicações vasculares que essa paciente já tem, sobretudo da retinopatia diabética. Então, a gente sabe que as pacientes com diabetes prévia, elas evoluem com mais retinopatia e elas precisam ter mais cuidado em relação ao controle da retina. Doutora Tatiana, no tratamento não emergencial, como limpeza, um canal, o dentista ele precisa ser especializado em diabetes? Não obrigatoriamente. Né? Nos casos de doenças como as doenças da gengiva, aí já é recomendado procurar um profissional periodontista, que é especialista na área, para conduzir o tratamento e acompanhamento desse paciente. Doutor Wellington, sobre hereditariedade, pessoas que já têm na família casos da diabetes, seja de qual tipo for, precisam, lógico, ficar mais atentas? Sem sombra de dúvidas. A história familiar de diabetes, especialmente em parente de primeiro grau, é um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes, e aqui falando em especial do diabetes tipo 2, que é a forma mais comum. Então, aquelas pessoas que têm casos de diabetes na família já devem ficar atentos à questão do rastreio. O diabetes tipo 2, em especial, ele vai surgir após os 45 anos, mas se na sua família você tiver uma história já de diabetes com apresentação mais cedo do que essa faixa etária, então a gente já recomenda também que o rastreio do diabetes já se inicie mais ou menos próximo dessa data de diagnóstico em que ocorreu no familiar. É preciso lembrar que existe uma outra forma de diabetes também um pouco menos comum, mas bastante comum aqui no Nordeste, em que as famílias são grandes, que é o diabetes do tipo MOD, que é uma forma genética e que você costuma apresentar diabetes em todas as gerações. Então é importante a gente estar atento para essa possibilidade de diabetes também. Queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente ouve muito as pessoas falarem em pré-diabetes. Não estou com diabetes, mas estou na pré-diabetes, que também tem suas modificações. O que seria isso? Perfeito. Primeiro é preciso esclarecer que o pré-diabetes existe. Os pacientes chegam para a gente com muita frequência e dizem, doutor, pré-diabetes não existe. Não, na verdade existe, ele é muito bem delimitado, muito bem definido. Então, nós fazemos o diagnóstico do diabetes com base em 3 exames. O exame de glicemia de jejum, o exame de hemoglobina glicada, frequentemente esses 2 são suficientes, e a gente tem também o teste de tolerância oral à glicose. Existem valores para cada um desses testes que já são considerados alterados, mas que não são suficientes para você determinar o diagnóstico de diabetes nessa condição. Então, se você tiver qualquer um desses testes alterados sem que eles atinjam os pontos de corte para diabetes, nós chamamos isso de pré-diabetes. O importante é que as pessoas pensam que pré-diabetes na verdade, eu tenho uma pré alguma coisa, então ainda não tenho aquilo, eu não preciso me preocupar. O que não é verdadeiro, porque o pré-diabetes ele também aumenta o risco para as complicações vasculares do diabetes. Então já é uma população de risco extremamente aumentado para o desenvolvimento do diabetes e que já precisa de atenção também em relação às complicações vasculares. Queria que o senhor comentasse sobre hoje as formas que nós temos, eu acredito que evoluiu bastante isso, de repor a insulina. Perfeito. Basicamente, o que nós temos hoje disponível ainda é a administração subcutânea de insulina. Está sendo desenvolvida a insulina oral e outras formas de insulina também mais modernas, inclusive por via inalatória, já chegou a ser comercializado isso. Mas hoje o que nós temos basicamente é a administração subcutânea, que pode ser feita através de seringas, de canetas específicas para aplicação de insulina também, e através das bombas de infusão de insulina, que são aparelhinhos que ficam a gente coloca a insulina lá, o médico faz toda a programação do quanto o paciente precisa de insulina para cada situação e ele consegue fazer a administração através desse aparelho. Tá certo. Muito obrigada pelas informações aos dois, pela vinda até aqui. Obrigado pela oportunidade. Na próxima quarta-feira tem mais quadro Saúde. Você pode mandar perguntas para a gente, também sugestões. Anota o nosso e-mail, bomdiatv@mirante.com.br.